Quero fazer uma saudação especial aos funcionários do Judiciário que hoje estão aqui em Brasília, na luta justa pela recomposição das suas perdas salariais. Sei muito bem o que é isso, de ficar fazendo essa procissão de gabinete em gabinete, e a todos eles trazemos a nossa saudação. Senhor presidente, de acordo com os últimos dados disponíveis, há no Brasil mais de 290 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Em sua maioria, associações religiosas, profissionais e de desenvolvimento e de defesa de direitos. E as tão conhecidas associações de bairros. Do conjunto de entidades sem fins lucrativos, mais de 54 mil, independente da forma como estão constituídas, atuam nas áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social. Outro dado significativo é que 72% dessas instituições apoiam suas atividades no trabalho voluntário e na prestação de serviços autônomos. Apesar disso, o setor emprega mais de 2 milhões de brasileiros. Eu vou repetir o número. Mais de 2 milhões de pessoas são empregadas por esse setor. Sendo intensa a presença feminina, que responde por 63% da mão de obra empregada. Esses números constam do perfil das fundações privadas e associações sem fins lucrativos 2010. Esse trabalho foi realizado em parceria pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a BONG, e também o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, GIF. Os dados citados revelam a grandeza e o vigor do terceiro setor na sociedade brasileira, demonstrando que, de forma sempre progressiva, as entidades prestam relevantes ações de caráter e de interesse público, apesar da natureza jurídica privada das entidades que o compõem. Nesse sentido, no início desse ano, a entidade global Geneva divulgou um ranking das 100 organizações não governamentais mais relevantes no mundo, entre as quais figuram 4 entidades brasileiras: a Saúde Criança, a Viva Rio, o Instituto da Criança e o Centro de Inclusão Digital. Não obstante o papel desempenhado pelas entidades sem fins lucrativos em suas relações com o Estado, gerou nos últimos anos muitas polêmicas, algumas das quais foram inclusive objeto de debates e discussões aqui no Senado Federal. Recentemente, por exemplo, aprovamos nesta Casa o marco regulatório do terceiro setor, que representou um avanço na definição das relações entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, sob a ótica de um regime de mútua cooperação e de fomento e incentivo à participação social. No entanto, em virtude de notícias desfavoráveis que, por vezes, são publicadas na imprensa e que afetam uma parcela muito pequena do universo das entidades sem fins lucrativos, que desenvolvem um trabalho sério e indispensável para a sociedade brasileira, não se dá todo o crédito que se deveria à iniciativa de pessoas que, de forma abnegada, dedicam parte do seu tempo, de forma não remunerada, à realização do bem comum. A dependência do trabalho voluntário é inversamente proporcional ao porte e à receita das entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Por evidente, quanto menor a fonte de recursos da entidade, maior a sua dependência do trabalho dedicado e gratuito dos seus integrantes. Em que pese o pequeno porte de algumas dessas ONGs, o trabalho que elas realizam de prestação de serviços públicos, sobretudo em comunidades mais carentes, revela-se essencial para a manutenção de creches, de escola, de asilos,
e de tantos outros estabelecimentos e ações voltadas para a educação, para a assistência social, para a saúde e para citar apenas 3 grandes áreas de atenção. No entanto, em relação ao cumprimento de quesitos e obrigações perante o poder público, sobretudo de natureza tributária, as entidades de pequeno porte se submetem ao mesmo rigor burocrático de instituições com muito maior capacidade administrativa e financeira. Não tenho nenhuma dúvida de que um requisito fundamental do funcionamento das entidades sem fins lucrativos é a transparência. Isso nós queremos e a sociedade exige. Tanto mais para aquelas que executam recursos públicos. Em relação à adoção de melhores práticas de transparência, creio que não podemos transigir, pois é imprescindível que aquele que angaria recursos provenientes do setor público ou do privado seja absolutamente transparente no que respeita à sua aplicação. Não penso, entretanto, que a transparência esteja atrelada ao procedimento e à apresentação de emaranhado de documentos às autoridades públicas. Sendo assim, resolvi apresentar o projeto de lei, senhor presidente, que visa simplificar o cumprimento de obrigações tributárias acessórias por ONGs de pequeno porte, cuja receita bruta anual não ultrapasse 600 mil reais, por meio da criação de uma declaração única de informações sociais, socioeconômicas e fiscais. Trata-se, em verdade, de trazer para o âmbito das entidades sem fins lucrativos de pequeno porte o mesmo processo de desburocratização que beneficiou as pequenas e microempresas. Não faz sentido que uma entidade de pequeno porte deva consumir seus parcos recursos humanos e materiais na tarefa exaustiva e desnecessária de preencher uma infinidade de declarações e de documentos contábeis, desviando-a do seu foco principal, que é a realização complementar de atividades estatais em prol do interesse público. Note-se que o projeto não exime, pelo contrário, expressamente exige que as entidades mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Portanto, senhor presidente, nada se perde no que respeita à transparência e a eventual necessidade de fiscalização de dados relativos à despesa e receita a fim de coibir desvios e fraudes. Ganha-se muito, entretanto, na simplificação do processo, o que certamente redundará em mais benefícios para a sociedade como um todo, razão pela qual, desde já, peço o apoio das minhas colegas e dos meus colegas na aprovação desse projeto de lei que julgo da maior importância para o país. Porque nem sempre o Estado pode tudo. E essas associações, na maioria das vezes, elas estão ali complementando, fazendo algo que nem sempre o Estado consegue nesses finos capilares sociais. Então, esse projeto visa justamente livrar essas associações desse emaranhado de papel e livrá-las de ficarem travadas e de não poderem exercer o seu papel fundamental por estarem ocupadas na burocracia. Muito obrigado, senhor presidente.